Célia Diniz nasceu em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Encontrou um berço espírita e a oportunidade de conviver com Chico Xavier desde a infância. É presidente do Centro Espírita Luiz Gonzaga, idealizadora e curadora do Memorial Luiz Gonzaga, fundado em 2010. Vivenciou uma dolorosa e desafiadora prova com a desencarnação de 2 filhos, história retratada no filme As Mães de Chico Xavier e no livro homônimo. Participou de inúmeras entrevistas em diversos veículos de imprensa e proferiu palestra no Brasil e no exterior, sempre esclarecendo de maneira objetiva e consoladora à luz da doutrina espírita. Com vocês, Célia Diniz. Queridos irmãos do Ideal Espírita, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. É muito bom estar aqui. É muito bom ver o Espiritismo do Rio Grande do Sul tão bem estruturado através da federação, porque eu conhecia bastante já essa é a 3ª vez que venho ao Estado. Tenho conhecido casas que me enchem de alegria de ver a beleza do trabalho, como, por exemplo, a primeira casa que eu conhecia no Estado foi o Grupo de Estudos Espíritas Boa Nova, na cidade de Santa Maria, dirigido pelo Éder e pela Luci, que fazem a bondade de me acompanhar sempre por todo o Estado. Então, é uma alegria muito grande rever os velhos amigos, como o Luiz Carlos, que está ali, e fazer novos amigos. É muito bom estar aqui. E eu deveria até brindar vocês com um tema menos excomungado do que esse, que é falar da morte. Mas é a nossa proposta. É a nossa proposta porque, na doutrina espírita, eu encontrei tudo o que eu precisava para aprender morrer e ver morrer. E é isso que eu gosto de compartilhar com vocês. Porque quando a morte chega, eu escuto espíritas dizerem, a gente aprende que a vida continua, a gente aprende que estamos aqui de passagem, mas até ela chegar na nossa família. Quando ela chega na nossa família, é como se a gente não tivesse aprendido nada. E dói, e a gente sofre, se desespera e não compreende. Então, a morte é um fenômeno natural. Tudo que é vivo morre. E mesmo dentro da naturalidade do fenômeno, quando ela acontece na nossa casa, muitas das vezes ela nos encontra totalmente despreparados. Despreparados para enfrentar com galhardia a situação. Somos espiritualistas, acreditamos na imortalidade da alma, mas muitos de nós ainda estamos totalmente deseducados para o morrer. O meu pai, lá nos idos anos 60, 70, me ensinava que há 3 fases em nossas vidas em se tratando de religiosidade. A primeira fase, você entra para a doutrina. A segunda fase, a doutrina entra em você. Mas é preciso partir para a terceira fase, a hora que ela sai de você, te tornando uma pessoa melhor. Mas não é só melhor para os outros, não. É melhor para você mesmo, te tornando uma pessoa mais feliz. Quem não estiver feliz, tem que reestruturar a caminhada. Porque nós fomos criados para a felicidade e não para o sofrimento. O Espiritismo é o consolador prometido por Jesus. E se nós não estivermos totalmente consolados, essa religião ainda não entrou totalmente em nós. E vamos entender como consolados a paciência, o equilíbrio, a aceitação
vamos entender como consolados aquela situação que parece contradição, estando triste ou alegre, você é feliz. O que é que nos traz essa felicidade? Para o qual fomos criados. A paz da consciência tranquila do dever cumprido. A felicidade não está em outro lugar. Estar consolado é ter paciência com a tosse da palestrante, sem levantar e ir embora. Bondosamente assentadinhos, esperando a espiritualidade abrir e desressecar minhas cordas vocais, porque eu gripei aqui no estado de vocês. Mas não há de ser nada, daqui a pouquinho eu emudeço e vocês ficam felizes e podem ir para casa tranquilos. Então, nós estamos falando de morte. Quando a morte chega em nossa casa, nós precisamos, conforme diz o Evangelho, elevar as nossas concepções acima das concepções materialistas. E o que é isso? É quando a morte chega em nossa casa, nós não podemos ver a morte como um cadáver, como trauma da partida. Nós não podemos esquecer quem somos nós e o que é morrer. Nós temos que imaginar que somos espíritos, fomos criados no mundo espiritual e para lá nós precisamos voltar. Nós precisamos de cada vez mais estudar a continuidade da vida, estudar a vida além túmulo. E olha, eu tenho encontrado com certa estranheza, se eu perguntar quem assistiu o filme Nosso Lar, quase unanimidade. Se eu perguntar quem leu o filme, não estou perguntando, só estou contando o que pergunto, já sei a resposta. Quem leu o filme Nosso Lar, quem leu o livro Nosso Lar? Muita gente levada pelo filme, leu. Mas ninguém leu os outros, nem conhece. E são 14 livros incríveis. Então, desconhecer a literatura de Chico Xavier é desconhecer o que a doutrina tem de mais revelador, de mais básico, de mais estrutural. Chico veio com este objetivo de complementar as informações de Kardec. E nós não podemos perder essa base maravilhosa. Então, quando nós abrimos mão de conhecer a literatura completa, nós estamos nos privando de um cabedal enorme de conhecimento, mas, principalmente, nós estaremos nos privando do roteiro que vai nos mostrar o caminho da felicidade. Então, somos espíritas, somos adeptos do Consolador prometido, mas muitos de nós não estamos consolados. Estamos insones, estamos infelizes, estamos como se estivéssemos carregando a nossa cruz. E o Espiritismo, bem compreendido, é a boa nova. E a boa nova, a boa notícia, só é para nos trazer alegria. E é impressionante, quando a vida desaba sobre a nossa cabeça, como eu tive a impressão que desabava sobre a minha em 1983, quando meu filhinho partia. Quando a vida desaba na nossa cabeça, nós precisamos de ir às nossas raízes e sermos radicais. E nas nossas raízes religiosas. E quando eu vou às minhas raízes, eu encontro
tudo que eu precisava. E a partir daí eu quis compartilhar. Eu quis compartilhar esse patrimônio extraordinário, que é a doutrina que nos explica que nós não somos seres humanos. Nós não somos seres humanos, nós estamos seres humanos. Nós somos, em essência, na verdade, nós somos seres espirituais. E quando a gente compreende isto, nós começamos a nos educar na vida para conhecer e aceitar a morte. Para compreender o que é o morrer. E nós vamos abrir mão daquelas perguntas materialistas que ouvimos espíritas dizerem diante do corpo de um jovem: que pena, fulano, ele tinha a vida inteira pela frente. E nos dizemos crentes na imortalidade. Nós vamos visitar um companheiro de ideal no hospital, que ele está terminal. A gente sabe que está terminal. A gente vai visitar este companheiro e a pessoa fala com a gente: eu estou indo embora. Eu sinto que estou indo embora. O que a gente responde? Não, Deus vai fazer o melhor. Você não está indo embora, não. Deus vai fazer o melhor. Nós estamos orando para que Deus te dê o melhor. E o melhor que a gente acha é a pessoa continuar aqui. E somos espiritualistas. E sabemos tudo, ou podemos ter acesso a todo conhecimento que nos diz o que é morrer. A gente é incapaz de olhar para um paciente terminal e dizer: fulano, parece que sim. Parece que você está indo embora. Mas você não se preocupe. Eu vou honrar a nossa amizade. Eu vou prosseguir com a sua tarefa. Eu vou lembrar sempre de você. Eu vou te mandar as minhas vibrações de saúde espiritual. E mais à frente a gente encontra. A gente tem coragem de fazer isso? Mesmo porque a medicina pode estar errada, o cara escapar e partir para cima de você depois. Que você gorou a vida dele. Mas é uma maneira, uma brincadeira para dizer que nós falamos: não, o melhor vai acontecer. E o que é o melhor? O que é o melhor? Por mais dolorosa que seja a morte, porque nós não compreendemos o que é a vida, e aí a morte acontece e nos faz ver a névoa da morte estampar-se inexorável na fisionomia dos que amamos e dar-lhes o adeus indescritível, é como despedaçar a própria alma e prosseguir vivendo. Então é assim que a gente vê a morte. Mesmo a gente sabendo que é uma separação, que é uma transformação, mesmo a gente sabendo que estar morto é um outro jeito de estar vivo, nós nos deparamos com esta dor, E nós precisamos de um tempo para administrar essa dor indescritível, para administrar esse coração despedaçado, para consolidar de novo todos os pedacinhos que parece que a nossa alma se espatifou em 1000 pedacinhos. Isso é extremamente
doloroso. Nós precisamos de tempo, mas não é o tempo sozinho. Nós precisamos de conhecimento, nós precisamos de Jesus nas nossas vidas. Sem Ele é impossível. Nós precisamos de saber como a vida continua. O iluminado João Paulo II disse na década de 80, sabemos que existe vida após a morte, mas não sabemos como ela é. Os nossos irmãos da Igreja Católica não sabem como é a vida após a morte, mas nós sabemos. Nós sabemos que ela continua. Nós sabemos que, não sendo nós seres humanos e sendo seres espirituais, nós vamos compreender que a doutrina espírita ampliou os limites da vida para muito antes do berço que nos acolheu, para muito depois do túmulo que nos aguarda. E nós vamos compreender que a morte é apenas isto, um pequeno instante no caminho infinito que é a vida. A vida é uma só. Ora eu estou no corpo, ora eu estou fora do corpo. E nesta minha única vida, ora eu estou encarnado, ora eu estou desencarnado, mas estaremos vivos sempre. Cada um veio aqui para a Terra para desempenhar determinadas atividades, para aprender determinados aspectos, para curar determinadas fraturas e estragos da própria alma. Cada um veio aqui para a Terra, cada um de nós, com o tempo de volta para casa já mais ou menos delineado. Cada um veio aqui para a Terra com a definição de como nós partiríamos daqui. São as experiências necessárias para cada caso. Então, um vem para ficar 3 anos e partir de uma morte súbita, de uma morte longa. Outro veio para ficar 80 anos e partir de uma doença prolongada. Outros escolhem coisas terríveis, escolhem sair dessa vida de forma violenta, de forma traumática. O que nos faz fazer essas escolhas e vir para a vida com essas escolhas tão complicadas? Segundo Emmanuel, no livro Justiça Divina, que explica céu e inferno, ele fala que nós não imaginamos o que o remorso e a culpa faz no nosso psiquismo. E nós lá, quando vamos planejar a nossa existência, nós planejamos toda uma série de sofrimentos, de dor, de violência. E viemos para a Terra para sofrer o que fizemos sofrer um dia. Então, é mais ou menos como uma pessoa que teve o coração endurecido, incapaz de amar, incapaz de compreender. Aquele coração de pedra diante da dor dos outros. E quando essa pessoa volta para o plano espiritual com esse coração endurecido, e que ela vê o estrago que o desamor causou na vida das pessoas que ela deveria amar, ela pede, quero voltar para a Terra. E quero sair de lá com meu coração destruído. Eu quero destruir o meu coração, eu quero levar um tiro no peito. Porque assim eu vou quebrar essas pedras e depois eu colo direitinho com ele mais saudável. Emmanuel nos diz do tanto que nós fazemos escolhas absurdas. E a gente faz escolhas assim, porque a gente acredita na dor como processo de redenção. E a dor não é o único processo de redenção. Mas a gente acredita na dor. E ela aparece e ela nos faz
ficar totalmente entristecidos, porque, mesmo sabendo que morrer é viajar de volta para casa, este ainda, neste planeta de provas e expiações, onde o nosso amor equivocado, ele se aproxima mais do apego do que do verdadeiro amor, nós sabemos que isso vai ser doloroso. Ninguém pode ensinar caminhos que não haja percorrido. Esse é um dos livros da sequência da série Nosso Lar. É incrível o que aprendemos lendo essa série de livros. E aí, essa grande sabedoria do ministro Calderaro nos dizendo: por isso que eu não saio por esse Brasil afora falando de como vencer a dor da morte. Eu falo do que tenho aprendido. Eu não estou ensinando, eu estou compartilhando o que tenho aprendido nessa doutrina de luz. Porque vencer a dor da morte significa aprender tudo o que essa dor veio me ensinar. E eu ainda estou em pleno processo de aprendizado. Mas já não dói. Já não dói. Mas a morte, que me visitou tantas vezes, ela teve um aspecto totalmente educativo e transformador em minha vida. Da próxima vez eu não quero escolher mais tanto sofrimento. Com a doutrina espírita norteando os passos da minha vida, eu quero aprender a fazer escolhas diferentes. Eu quero conseguir optar pelo amor. Dos meus pais, a maior gratidão por terem me acolhido, esse espírito rebelde. Eu me lembro das primeiras lições do Evangelho de Jesus chegando ao meu coração. 9, 10, 11, 12 anos. E eu me lembro que eu não concordava com muita coisa. Como é isso, amar o inimigo? Como é isso, dar a outra face? Como é isso? Como é isso? Como é aquilo? Então, eu vi como meu espírito era rebelde para os ensinamentos de Jesus. E os meus pais, com toda paciência, foram lapidando, que a função dos pais é essa. Foram lapidando, foram quebrando essas minhas arestas terríveis, até que a dor chegou e completou o trabalho, e está completando o trabalho. Meu pai trabalhava na Fazenda Modelo, um órgão do Ministério de Agricultura, junto com o Chico, e lá a gente morava também. Então, esse convívio estreito com o Chico, desde a minha mais tenra infância, me marcou profundamente. É disso também que a gente fala no livro, de tudo que aprendemos ali ao lado dele. Com a partida do meu pai, eu pude começar a dizer para as mães enlutadas, para os filhos enlutados, para os amores enlutados, eu pude começar a dizer da certeza do reencontro. O meu pai sofre um atropelamento quando estava construindo casinhas na periferia da cidade de Pedro Leopoldo, e na volta para casa, um caminhão o atropela e ele desencarna 3 dias depois, aos 66 anos de idade. Muito jovem. E ele, no processo de desencarne, recebe a visita de Chico Xavier e de Bezerra de Menezes, os dois em espírito. Chico nos contou que o Dr. Bezerra chegou e falou: Chico, vamos a Belo Horizonte. Chico já morava em Uberaba nessa época, a 540 quilômetros da cidade de Pedro Leopoldo. Vamos a Belo Horizonte desligar o Lico. Está na hora da partida dele. E Chico vai em espírito, em desdobramento naturalmente. E Chico nos relata que, ao desligar os últimos laços perispirituais que prendiam o espírito Lico ao corpo, que o meu pai sai, olha assim, com a visão ainda enevoada,
e alguém diz, pai, e ele olha aquela mocinha que ele não estava conhecendo, e ela diz, pai, não está me conhecendo? Eu cresci. A mediunidade de Chico é tão extraordinária, que naquele momento ele conta o que meu pai sentia e falava. E meu pai sentia e pensava. Ele abraçou a filha e dizia, meu Deus, a minha filhinha, 7 anos de saudade. Que bom reencontrá-la. E ele abraça aquele espírito e desmaia. Desmaia e é recolhido no colo da mãezinha dele, que também estava ali. E depois ele é acordado para assistir o próprio sepultamento. Ele é acordado e convidado a assistir o próprio sepultamento. E acha isso de tremendo mau gosto, programa de índio. E depois, estudando, eu percebi que isso é mais comum do que a gente imagina. Somos levados a assistir o próprio sepultamento, é a nossa primeira aula de readaptação ao mundo espiritual para o qual voltamos. Então eles dizem, olha, foi o que disseram ao meu pai, olha, despeça do seu corpo. Agradeça o seu corpo por ter sido ferramenta de trabalho para você por tantas décadas. E o meu pai agradece e segue em frente, com a certeza que ele estaria com os filhos que partiram antes dele, com os pais, com os amigos do Luiz Gonzaga, com todas as pessoas que ele amava e que fazia parte da sua família espiritual. Então nós não precisamos de nos preocupar com os nossos entes queridos que partiram, porque eles voltaram para casa, voltaram para a família deles. E nossa. Quando meu filhinho se foi, o Chico disse, seu pai manda lhe dizer para aguentar sua dor com dignidade, que um dia você vai dizer, graças a Deus, reencontrei meu filho. E foi em cima dessa esperança que eu fui recuperando ali todos os pedacinhos da minha alma. E eu percebi que eu precisava de sair dessa vida melhor do que cheguei. A questão 132 do Livro dos Espíritos. Para que a necessidade da encarnação? Para melhorar. E eu sei que um dia, na exata combinação entre misericórdia divina e merecimento, nós todos vamos reencontrar todos os nossos entes queridos que partiram antes de nós. E vamos reencontrar aqueles que nós não estamos nem lembrando deles agora sobre o véu do esquecimento, mas que do plano espiritual nos acompanham, torcem por nós, cuidam de nós e nos aguardam, porque eles não vieram nesta encarnação ao nosso lado. Muitas das pessoas que, vamos supor, não construíram uma relação afetiva, porque o amor da vida ficou lá esperando. Vai, você precisa dessa experiência agora. Você precisa agora de estar longe de mim para desenvolver outras formas de amor, para não centrar o seu amor em mim. Vai, eu estou aqui te esperando. Eu vi escrito no caminhão, vai que eu estou te olhando. Vai que eu estou te olhando. Então é isso. E depois a gente volta e encontra lá aquela afeição espiritual duradoura que nos aguardava. E a vida é linda por essas esperanças e por essas certezas. A minha mãe tinha uma convicção tão forte que a vida continua, que quando meu paizinho se foi, ela ficou com 61 anos, estava na sala da casa dela uma tarde, mais triste do que eu imaginava encontrá-la. E eu pergunto por que ela me parecia tão triste naquela tarde. E ela fala, estou pensando aqui, minha filha. E me conta que na época de jovem, quando ela conheceu o meu pai, eles dançavam num clube de tecidos, da fábrica de tecidos. Ela era uma operária da fábrica de tecido. As irmãs do Chico também eram. O meu sogro também era o tecelão.
Era o único lugar onde todo mundo trabalhava aí nos idos anos de 1930, por aí. E então, 35, por aí, minha mãe conhece meu pai, que eles se casam em 38, então a coisa não era muito longa naquela época, né? E minha mãe me conta que naquelas danças, o meu pai dançava com ela, mas também dançava com uma moça muito bonita, uma morena muito bonita, chamada Josefa. E depois minha mãe ficava olhando meio atravessado para a Josefa, porque meu pai dançava com ela. Naquela época, se dançasse 3 vezes com a mesma pessoa, era sinal de compromisso. Então, minha mãe ficava olhando ali e tal, mas meu pai escolhe a minha mãe para casar-se. E a Josefa morre aos 21 anos de idade. E fica tendo a beleza eternizada nas memórias das pessoas, porque ela não envelheceu para ninguém ver o estrago que o tempo faz. Ficou com aquela beleza eternizada. Aí eu volto para a sala da minha mãe. Que a senhora está triste hoje, mãe? Ah, estou aqui pensando. Tem certeza que Lico já encontrou Josefa? Ciúmes póstumos. Ninguém merece. Nós íamos a Uberaba, minha mãe ficava sem graça de pedir Chico mensagem psicografada, né? Não pedia notícias do meu pai. Aí a reunião acabava, a gente sentava na mesa naquela época para comentar o Evangelho. E quando a reunião acabava, ela ficava olhando para o Chico com aquele olhar súplice, né? E ele dizia: olha, Lia, Lico esteve aqui, mandou dizer que está tudo bem, mas ele não ia ocupar o tempo escrevendo, ditando uma mensagem, porque tem tantos filhos de mães desesperadas precisando do intercâmbio, não é? E minha mãe: isso é mesmo, Chico. E a gente ia embora. Daí uns 5 meses, a gente voltando para Uberaba de novo. 540 quilômetros, voltando. Terminava a reunião, minha mãe de novo, e o Chico: Lia, Lico esteve aqui, mandou dizer papapá, e mãe, está muito certo, Chico. Mas uma vez lá, pela 3ª ou 4ª vez no carro, a minha mãe estava emburrada. Eu olhei para ela, ela vira e fala assim: Lico deve estar mesmo muito ocupado. Não tem nem tempo de me fazer uma carta. 2 anos depois, finalmente, ele atende ao chamado dela, porque ela vivia orando e perguntando: Lico, por que tanto silêncio? Lico, por que tanto silêncio? E meu pai vem e escreve uma mensagem que começa assim: Lia, para que tanto barulho? Tipo assim, afinal só morri, daí. Então, esta é a continuidade da vida. A minha mãe só se acalmou quando, no final da carta, o meu pai pede minha mãe em casamento de novo. Pede em casamento de novo, porque quem que aguenta a pressão que ela fazia? Ninguém aguenta. E ela fica lá toda feliz. Kardec fala disso. As feições espirituais, elas transcendem o tempo e o espaço. Às vezes, as relações afetivas duram nem o tempo da vida encarnado. E, às vezes, elas continuam para todo sempre. A minha mãe sofreu uma infecção por cibalena e abria o corpo todo em feridas. E nós, eu já disse, morávamos pertinho do escritório do Chico. Quando acabava o expediente, ele passava lá em casa para aplicar os passes. E depois do corpo da minha mãe todo curado, ela ficou com uma mancha na testa e mostrou para ele: olha, Chico, ficou uma mancha na minha testa. E ele fala: ficou sim, Maria. Essa mancha ficou aí para você, todas as vezes que se olhar no espelho, você saber que nessa existência você trocou uma lepra por trabalho. Então aí, quando eles foram nos ensinar no culto do Evangelho no Lar, a 2ª epístola de Pedro, que o amor cobre a multidão dos nossos pecados, eu tinha uma prova viva disso dentro de casa. A minha mãe
por atitudes equivocadas de um passado que Chico bondosamente não revelou, com certeza trazia a alma estragada. E esse estrago, ao ser deixado no corpo, ele apareceria ali em forma de uma lepra. E depois a minha mãe saía com a alma limpa, para seguir a vida sem a culpa, sem o remorso. E então é oferecido para ela a oportunidade. Para que você vai sofrer? Trabalhe, ame, cresça, aprenda. Então é isso que nós precisamos hoje, que a doutrina norteia os passos das nossas vidas, nós pararmos de acreditar na dor como proposta de salvação e crescimento. Nós podemos fazer escolhas por amor. Não precisamos sofrer mais para aprender. A gente já sabe o que a gente veio fazer aqui. A gente veio amar, aprender a amar. Eu fico pensando, eu não vou fazer mais escolhas do tipo que eu fiz. Acho que não. Se bem que em alguns casos é compulsório, né? Mas eu fico pensando, vamos supor, se eu fiz, eu não fiz não, hein? Mesmo que eu fizesse, eu não ia contar para vocês, mas eu não fiz não. Vamos supor que eu tivesse feito 5 abortos. Uma pessoa abortou 5 vezes. Sem pensar em nada, ela abortou 5 vezes. Chega no plano espiritual e vê o espírito todo destruído. E ela fala, puxa, eu que fiz isso com você. E vê o outro lá. Nossa, foi a você que eu amo tanto, que eu neguei meu claustro materno. E ela vai vendo o resultado do aborto. E o remorso é tão doloroso, em alguns casos, que ela diz, olha, eu quero renascer estéril. Eu quero perseguir a concepção em toda a minha vida fértil. E eu quero sofrer porque a discriminação. Eu quero sofrer o abandono do meu marido, porque na verdade ele quer muito um filho e eu não posso dar. Então ela vai optar pelo sofrimento. Quando na verdade, por exemplo, se ela fosse mineira, bastava ela optar por ser professora do Estado. Ela resgataria tudo, sem problema, e ia construir algo por amor. Esse é o meu filhinho, que ao partir deixa em mim aprendizados e lições imorredoras. Esse diálogo aí no filme, que muita gente estranhava, falando, Chico te falou aquilo? Falou. A babá passeava com meu filho numa bicicleta grande, porque a pequena de andar com ele estava estragada. E ele cai da garupa da bicicleta, numa sexta-feira, 2 pontinhos bobinhos, ele vai subir na bicicleta na determinada esquina e cai do outro lado com a bicicleta parada. Uma quedinha boba, na sexta-feira de manhã. Na segunda-feira ele vai embora. E a babá, desesperada, me dizia, você me perdoa, eu matei seu filho. E eu, não, você não matou meu filho, não há problema. E ela voltava chorando de novo, com a mesma situação, você não matou meu filho. Até que um dia eu consigo explicar para ela, olha, você é responsável pela queda. Você não poderia tê-lo conduzido numa bicicleta grande sem o cintinho de segurança. Você é responsável pela queda, mas não pela morte. Porque ele também poderia não ter morrido de uma quedinha tão boba. E ela insistia na questão do perdão. Quando eu cheguei em Uberaba, é este o diálogo que está aí. Chico olha para mim e diz, você perdoou a babá, não é, minha filha?
Você acha que fez muito por tê-la perdoado? Você deveria ter agradecido a ela, porque foi dos braços dela que ele caiu e não dos seus. Nem você, nem seu marido suportaria o remorso. E aí eu pude aprender. Eu pude aprender como que a gente é imaturo. Quantas vezes nós achamos que estamos sendo maravilhosos por perdoarmos alguém que foi apenas um instrumento cego da lei de Deus, fazendo com que coisas nos alcancem sem que a gente tenha que sujar as mãos. Porque a dor de ter machucado um filho é uma dor que acompanha as pessoas por séculos. Se fosse do meu colo que meu filho caísse, ia ser muito mais difícil. Por isso que o Chico pergunta para mim se eu perdoei, e eu digo que perdoei. Mas é tão engraçado, porque aos olhos da materialidade, o diálogo se passa Chico Xavier com uma mãezinha jovem ainda, e que afinal tinha perdoado. E eu falo humildemente, perdoei, Chico. E ele me dá uma pancada, você acha que fez muito? Por que ele fez isso? Porque o Chico não respondia, não era ao que eu disse, perdoei. Ele respondia ao que eu sentia e pensava. E eu sentia e pensava, viu como eu sou magnânima? Viu que eu aprendi tudo? Viu que eu aprendi bem as leis que regem as nossas vidas? Viu como é que eu sou esperta? Eu sei que o acaso não existe. E olha como é que eu fui maravilhosa, eu perdoei a menina. Era isso que os meus olhos diziam a ele. Porque nós temos uma arrogância, às vezes, tão natural, que a gente nem percebe que está sendo arrogante e orgulhoso. E é esse orgulho que ele fustiga, dizendo, você acha que fez muito? Então, é interessante a gente pensar nessas situações. No meu caso específico, o Chico me conta que o meu filho, por ter comprometido através da inteligência, ele usou mal a inteligência, ele estragou o cérebro da alma, e a cabeça dele doía no plano espiritual. Ele renasce para deixar aquele problema, aquele estrago, num corpo físico. E esse estrago se apresenta, se revela como um aneurisma, que romperia com queda ou sem queda. E eu não estou dizendo que todo aneurisma seja decorrente de mau uso da inteligência, tá bem? Estou dizendo que cada caso é um caso. Então, o Chico conta, e isso é muito interessante, nós termos isso bem firme dentro dos nossos corações, para podermos consolar adequadamente aquelas pessoas que têm buscado a doutrina em busca de respostas diante da dor e diante da morte. O Chico me conta que os meus 3 filhos brincavam nas almofadas e ficavam pulando em cima daquelas almofadas, e o meu pai, em espírito, ficava segurando a cabecinha do Rangel para que ele não batesse a cabeça no chão e partisse antes da hora. Para Deus, fazia diferença um menininho de 3 anos partir em fevereiro, cumprir o tempo todo aqui, ou partir em julho ou agosto. Para Deus fazia diferença. Designa, então, um espírito, um avô, no caso, para cuidar para que ele não batesse a cabeça e partisse antes da hora. Então, gente, diante dessas explicações, nós podemos compreender, mais do que nunca, que o acaso não existe
no sentido de acontecer algo terrível, de levar à morte quem não está na hora de partir. Só não podemos ter essa certeza nos suicídios, até os suicídios inconscientes. Mas então, quando as mães chegarem para nós perguntando, por que Deus fez isso comigo? Por que a violência? Por que o ladrão? Por que o motorista irresponsável que colheu uma família inteira? Por que Deus permite o mal? E eu pesquisei muito sobre tudo que eu consegui compreender que era bondade de Deus. E coloquei no livro. E coloquei no livro a resposta. Porque a única coisa que Deus faz é nos proteger de nós mesmos. E Ele criou leis perfeitas. E essas leis, nós estamos vivendo sob o comando, a égide dessas leis. Ninguém escapa às leis. E elas conduzem a nossa vida. É o Haroldo Dutra, meu conterrâneo, que explica. O ladrão, ele vai para uma esquina e ele vai matar aquela noite. Ele quer dinheiro para se drogar. E ele escolhe a esquina, ele escolhe a arma, se é tiro, se é facada, se é pedrada. Ele escolhe o dia, ele escolhe a hora. Mas a vítima não é ele que escolhe. Deus, através de suas leis, não permite que passe por ali quem não trouxe este tipo de desencarne em sua programação reencarnatória. E quando está chegando a data da gente desencarnar através de acidentes, tragédias, tsunamis, vendaval, causas naturais ou humanas, quando está chegando na hora, o senhor Kardec chama isso de a força das coisas. Que a gente vai compreender como um tipo de energia que a gente emite, que sintoniza com a maldade que nós escolhemos passar. As leis são perfeitas. Não é por sorte, não é por azar que as coisas acontecem. Deus não permite que nós nos matemos uns aos outros sem que esteja na hora do corpo físico perecer. Nós conseguimos acreditar nesse Deus, gente? Nesse Deus que cuida de tudo. Nesse Deus que é todo bondade, todo sabedoria, todo amor. Por quê? Se nós tirarmos um só dos atributos de Deus, ele deixa de ser Deus. Então, se eu acredito em Deus, eu acredito que ele tem todas as qualidades, inclusive a presciência, de saber de antes o que vai acontecer. Os mentores espirituais sabem de antes onde que vai ter um tsunami, um motorista embriagado. Porque, vejamos, os gerenciadores de risco sabem quando o clima vai ficar complicado, quando vai ter uma nevasca, quando vai ter tempestade. Os gerenciadores de risco sabem quando um avião vai avariar e estragar. Seriam os espíritos superiores que nos dirigem os caminhos mais despreparados do que os homens aqui na Terra? Então, eles sabem de antes o que vai acontecer e nos protege.
Então, nós devemos estudar isso com profundidade, para também não chegar perto de uma mãe cujo filho bebeu, se drogou, dirigiu, matou e morreu. E dizer para essa mãe, foi Deus que quis. Não foi, não. Deus não quer uma coisa dessa. Deus é o nosso Pai. Então, a doutrina espírita tem um patrimônio religioso extraordinário. Porque a vida não é insuportável, segundo Viktor Frankl. A vida não é insuportável, não é pelo que nos acontece. É pela falta de sentido com o que nos acontece. É por não compreendermos o que nos acontece. Isso é que torna a dor insuportável. E por isso, nós espíritas suportamos melhor a dor. Porque nós sabemos o que viemos fazer aqui, quem somos nós e por que sofremos. Nós sabemos. Essa questão aí, Jesus também sabia. Por que Jesus falou que ai do mundo por causa do escândalo? Por que Jesus falou que é necessário que venham escândalos? Mas ai daquele homem por quem o escândalo venha. Por que Jesus falou que é necessário que venha o escândalo? Porque nós escolhemos maneiras escandalosas de resgatar o nosso passado. Então, a dor, o desastre, o escândalo, ainda é necessário nesse mundo de prova e expiação, porque nós escolhemos. Mas Deus não escolheu quem ia fazer isso com a gente, não. Deus sabe que nós somos malvados. E Ele só cuida para que essa maldade não atinja a quem tem que ficar mais tempo na terra. É nesse Deus que a gente consegue, é esse Deus que está dentro de nós, é com esse Deus que nós estamos acolhendo os sofredores que chegam. Se não for, temos que estudar um pouco mais, para poder dizer a eles, eu consigo dizer isso, mande Deus o que quiser mandar, eu não tenho medo de nada. E não é porque eu sou forte, ou porque eu esteja sendo de novo arrogante. Eu digo, mande Deus o que quiser, que eu sei que eu vou dar conta, porque eu acredito em Jesus. E Ele disse que nos meus ombros não teriam fardos mais pesados do que posso suportar. Eu acredito nele. Então, qualquer dificuldade que aparecer na nossa vida, nós temos que estar consolados. Ou seja, compreendendo assim, se eu estou com esta dificuldade é porque eu vou dar conta, é porque eu vou vencê-la. Porque Deus não permitiria que esta dificuldade me atingisse, me destruísse, me deixasse para baixo. Ele me deu uma dificuldade do tamanho que posso suportar para aprender alguma coisa. E isso nos fortalece. Isso nos fortalece, isso ilumina a nossa caminhada. Eu aprendi que ninguém sofre um segundo a mais além da necessidade de aprender alguma coisa. E, de novo, estava eu na porta de um CTI, arrogantemente, pedindo a Deus que deixasse a vida da Mariana, a vida física da Mariana comigo. E eu pensava, meu Deus, eu acho que dessa vez a sua vontade vai empatar com a minha. Porque eu já aprendi tudo que eu tinha que aprender com a partida de um filho. E era por arrogância. Eu pensava que ela não ia por vários motivos, mas principalmente, ela me olhou e falou, mãe, por que eu tenho que entrar para o CTI?
E eu dei uma resposta encorajadora. Mas não era mentira, eu pensava que ela ia sair. E eu falei com ela que ela ia sair daquela. Você vai sair dessa, filhinha. Ela falou, eu vou sair dessa, mãe, mas não lá para casa. Quer dizer, dentro dela uma verdade maior já falava. E eu digo, não, querida, você vai sair lá para casa. E eu vou estar aqui na porta do CTI te esperando. E depois eu pedi perdão à minha filha, que eu não estava só encorajando, eu realmente acreditava que ela não estava partindo. E, no entanto, ela se foi. E eu precisava de começar de novo a reconstruir todos os pedacinhos da minha alma que havia se despedaçado de novo. E nesse trabalho de reconstrução, eu pude compreender uma coisa que desde pequena eu tinha dificuldade. Por que eu deveria amar a Deus sobre todas as coisas? Por que eu deveria amar a Deus mais do que eu amava meus filhos? E foi ali, nas semanas seguintes, à partida da Mariana, é que eu compreendi. Mariana tinha terminado a faculdade, sido promovida, tinha ficado noiva, ia começar a construir. Ela estava totalmente entranhada nos projetos da vida material. Platão dizia que pautar a vida só nas coisas materiais é a pior maneira de viver e tem a pior das mortes possíveis. E eu pensava, eu ensinei minha filha a morrer, meu Deus. Como está essa menina? Nós somos apegados ao que às coisas que nós amamos. Por que não gostar da nossa casa, do nosso jardim? Por que não? Então a gente só consegue conceber a vida daquela forma. E eu pensava na Mariana, na dificuldade dela de readaptar-se na volta para casa, desencarnando. Porque morrer, um mosquitinho da dengue fez com que isso acontecesse. Mas desencarnar significava que ela deixaria todos os interesses para trás e seguiria em frente. E a minha filha precisava de desencarnar. E eu imaginava ela acordando do lado de lá, com a braveza. Era uma menina forte, lutadora, guerreira. Ela vai dar muito trabalho. E aqui, nesta situação, está a pergunta que todos fazem. Por que uma mãe espírita tem mais força e resignação, sofre menos, reequilibra mais depressa do que as outras mães? Por quê? Porque uma mãe espírita sabe das dificuldades. Uma mãe espírita sabe que ninguém vira anjo e cria asa porque morreu. Uma mãe espírita sabe que os primeiros tempos são difíceis para quem vai, para quem fica, para todo mundo. E então, uma mãe espírita aprende, querendo ou não, a se esquecer. A esquecer a própria dor. Nós não podemos nos dar o luxo de nos entregar à dor. Porque onde que o filho busca forças quando o bicho está pegando? Na mãe, no pai, nos amores. Então, no meu coração, a Mariana não poderia encontrar nem por um segundo o desespero, a dor arrazoada. Não poderia encontrar o lamento exagerado. Que pena, filhinha, que você não está mais aqui. Ela não poderia encontrar isso. Eu precisava de soltá-la, de deixá-la partir, de pedir a ela que partisse.
o espírito, em vez de ficar apegado às coisas e às pessoas, como só ia acontecer. Então, eu descobri por que devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Porque só amando a Deus mais do que eu amava a Mariana é que eu consegui entregar para Ele, sem aprisioná-la na minha dor. Porque amar um filho que chega é muito simples. A natureza nos moldou assim. O verdadeiro amor a gente aprende quando tem que entregar de volta. E aí, só amando a Deus. Por que nós temos tantas dificuldades em reconhecer que ela não era minha filha? Ela era filha de Deus tanto quanto eu o era. E para o Pai ela voltaria. E para a tristeza do nosso ego, eles ficam muito mais felizes lá do que nessa vida de provas e expiações. Eles encontram lá, primeiro, a explicação de por que partiram tão jovens. Porque, e tem mais, quando nós estamos encarnados, o nosso cérebro não nos deixa entender o que seja realmente a eternidade, a imortalidade. E quando nós deixamos aqui um corpo físico, nós voltamos essencialmente a ser espíritos e lembramos por que viemos para tão pouco tempo. Nós temos todas as respostas. E é isso que a doutrina espírita nos ensinou. Com muita oração, senão a gente não dá conta. O homem se eleva em oração e Deus se inclina em misericórdia. Olha que coisa bela, isso alimenta a nossa alma. Santo Agostinho disse isso. Todas as vezes que nós estivermos com dificuldades incríveis, que a gente se elevar em oração, Deus vai se inclinar para nós em misericórdia e o socorro vai chegar. E nós temos essa certeza, chega para todo mundo. Basta que consigamos compreender o que significa estar consolado. Um verdadeiro amor é aquele que nos faz realmente esquecer de nós mesmos. E olhar ao nosso redor quem mais está sofrendo. Aguinaldinho era tão apegado à irmã, eles se amavam tanto, e ele estava sofrendo tanto a partida da irmã, que quando chegava, o sofrimento era para todos nós, para o meu marido, para o noivo dela, para todo mundo. Mas especificamente para o meu filho, ele chegava perto de mim no Dia das Mães, no Natal, no meu aniversário, com um presentinho nas mãos e olhando nos meus olhos e querendo encontrar um mínimo de alegria, porque ele estava ali na minha frente. E eu olhava aquele menino maravilhoso, de coração grande, que estava sofrendo tanto quanto eu, e pensava, meu Deus, eu amava igual Mariana e Aguinaldinho. Não é justo agora a partida de Mariana doer mais do que me enche de alegria a presença de Aguinaldinho em minha vida. Por que eu ia valorizar só a partida da Mariana e não valorizar aquele amor tão lindo que eu via nos olhos do meu filho? Às vezes a gente esquece do resto da família, a gente detona tudo. Idolatra o que partiu. E isso só serve para piorar o nosso quadro. E eu olhava nos olhos de Aguinaldinho e sorria. E foi sorrindo para ele que eu aprendi, que eu consegui voltar a sorrir para a vida. 3 meses após a partida de Mariana, uma senhora me disse, a minha dor é maior do que a sua. A minha dor é maior do que a sua, porque a minha filha é viciada em drogas,
Eu não sei, tem 3 meses que ela não aparece. Eu não sei onde está a minha filha. Eu não sei se ela trafica para drogar-se. Eu não sei se ela se prostitui para drogar-se. Eu não sei onde ela anda. Eu não sei onde ela está. E você sabe onde está a sua filha. E eu concordei com ela. Perder, entre aspas, para a morte é muito diferente do que perder para a vida. Perder para a vida dói muito mais. Conheço pais entristecidos, adoecendo, porque não sabem onde estão os filhos desaparecidos. Que dor insuportável deve ser essa. Que dor insuportável. Conheço pessoas que estão sofrendo muito porque não perdeu os filhos para a marginalidade, para a violência, para a prostituição. Perderam os filhos para a ambição. E esses doutores proprietários, industriais, esses não têm tempo de visitar pai e mãe velhos. Às vezes, no aniversário, um telefonemazinho. No Natal, nem chega perto. E eles ficam lá abandonados por filhos bem-sucedidos profissionalmente. E é uma dor incrível. É uma dor insuportável. Sepultar um pai que tem dignidade. Com que orgulho saudável eu sepultei o meu pai. E eu vejo hoje outros pais algemados, vilipendiados por todo o Brasil. Todo mundo sabe que aquele ali está roubando a merenda escolar, está roubando o medicamento, está roubando a vida, as oportunidades. Que coisa terrível que é ter um pai que faz isso, uma mãe que faz isso. Por que perder para a vida é muito pior? Neste momento eu peço a Nossa Senhora que nos abençoe a todos. Porque ela, ao segurar nas mãos o corpo machucado de Jesus, ela chorou um pranto silencioso que atravessou o tempo e consola até hoje outras mães que veem seus filhos crescerem para um mundo impiedoso, para uma violência cruel. Que Nossa Senhora nos abençoe a todos, sempre e sempre. Muito obrigada.